Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO, e você está em mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou conversando com a Verônica, que é responsável pela nossa área de auditoria, mas já ela se apresenta. Então, só para começar, se você está nos ouvindo pela primeira vez, procure outros episódios. Nós temos vários podcasts com assuntos distintos, conversando com o time ESPRO, com os jovens, com influenciadores, com formadores de opinião. E nos siga nas redes sociais, a gente está como @ESPROoficial em todas elas. Combinado? Bom, Verônica, bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria que no começo, assim, você só se apresentasse. Quem é a Verônica? Seu nome, sua formação, para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, Saad. Primeiro queria agradecer pelo convite de participar desse podcast. Me chamo Verônica Pérez de Carvalho, sou carioca, nascida no subúrbio do Rio de Janeiro, mais precisamente ali em Vicente de Carvalho, para quem não, para se situar um pouquinho, bem próximo de Madureira, que é um bairro muito mais conhecido do que Vicente. Sou filha de pais também professores, os dois professores, carioca, e mãe de um menino de 20 anos, um pré-adulto. Menino de 20 anos, sempre o meu vão ser meninos. O meu João Vitor. Falando um pouquinho da minha formação, sou formada tenho técnico em contabilidade, já comecei lá atrás, o que eu queria. Então, me formei pela FECAP, em Ciências Contábeis, logo depois fiz um MBA em Gestão Empresarial pela Getúlio Vargas. Tenho algumas certificações aí, uma das mais importantes é a de Gestão de Riscos, pela ISO 31000. Também tem a certificação do Banco Central, então a gente está correndo atrás de algumas especializações, exatamente. Bom, ok, então assim, essa é a Verônica profissional. Há quanto tempo você está no ESPRO, Verônica? Eu estou há 4 anos e meio no ESPRO. 4 anos e meio no ESPRO, e você já veio para essa área. Já vim direto para a auditoria interna. Já veio direto para a auditoria interna. Então, para as pessoas entenderem, o ESPRO tem diversas camadas de governança. Né? Uma delas é a auditoria interna, que está subordinada ao Comitê de Auditoria e Riscos. Isso, né? Exatamente. Então, é um órgão consultivo independente, quer dizer, não se reporta à superintendência, tem essa isenção de poder circular. Essa independência. Né? E dentro do que a gente faz, né, dentro de uma instituição do terceiro setor, é importantíssimo a gente ter esse nível de independência e a gente ter a possibilidade de não só prestar contas, mas auditar sempre que necessário. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, da importância da auditoria para o terceiro setor, para quem conhece pouco da atividade e tal, para entender um pouquinho mais por que é tão importante entidades como a nossa ter uma área de auditoria. Na realidade, a auditoria interna, ela tem como um dos principais pilares, né, agregar valor para a autoadministração, para a organização. Então, é importante ter a auditoria para que a gente consiga, dentro da organização, minimizar riscos, né? Identificar, que essa é uma das finalidades da auditoria, identificar se aqueles controles instituídos e procedimentos instituídos pela autoadministração, eles estão sendo desenvolvidos, estão sendo feitos, né, realizados de forma que foi instituído. Se o que foi previsto está sendo feito. Foi previsto, está sendo feito. Porque às vezes as pessoas não percebem isso, né? Assim, a empresa, quando vai crescendo, ela tem que estruturar melhor os processos. Né? No começo não dá tempo, você vai fazendo, mas à medida que você cresce e você vai ter mais gente fazendo a mesma coisa no mesmo departamento, né? Você tem que ter um processo claro, você tem que ter as diretrizes muito transparentes e tal. E a auditoria cuida para que isso de fato esteja acontecendo. Essa avaliação aconteça. E ao identificar que isso não está sendo feito, ou que está sendo feito, mas que tem uma oportunidade de melhoria, ou que o processo instituído tem um risco que a gente não percebeu, a auditoria levanta a mão e fala, pessoal, aqui tem um risco, aqui tem um risco. É bem a identificação não falo problemas, né, mas de pontos de melhoria e até a questão de agregar. Sim, de trazer melhorias, de oportunidade de crescimento. E a auditoria, ela tem esse viés por ela estar fora do dia a dia. Perfeito. Então, ela tem essa concepção de poder entender o que está acontecendo,
ver, porque o gestor ele está dentro daquele dia a dia das operações, então, e até mesmo naquela forma cíclica de fazer o processo, acaba que não enxerga ou não consegue detectar que ali tem um controle que está falho ou que a gente precisa melhorar, e de repente é esse o trabalho da auditoria. E você entende, Verônica, assim, que, porque olhando da cadeira que eu sento, eu o tempo todo tenho que garantir que o Espro vai mudar para se adaptar às novas demandas do mercado, para aumentar o impacto social. Eu imagino que, do seu ponto de vista também, a gente sempre vai estar em algum tipo de inconformidade, porque as coisas vão mudando muito rápido, né? Com certeza. A tecnologia mudou, a legislação mudou, não sei o quê, e a gente não tem a velocidade, né, para se adaptar nessa velocidade. Então, assim, como é que é essa visão? Assim, tem uma frustração? Eu falei, putz, de novo, mudou a lei, lá vamos nós mexer nisso, ou será que eles não estão vendo aquilo? Tem uma frustração do seu esforço? Porque você tem uma missão aqui, de cuidar disso. Não, eu não vejo como frustração. E eu não vejo como a empresa vai estar sempre em conformidade. Não. Eu acho que a gente vai estar sempre em adaptações. Perfeito. Né? Não em inconformidade, porque a gente não quer estar em conformidade. Com certeza. Então, assim, com certeza é todo um trabalho agregado, né? Então, e também isso vem para a auditoria interna, essas mudanças que está acontecendo. Sim, a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, olhar para dentro da auditoria. Mas eu não vejo que seja uma frustração, mas eu vejo que seja um novo trabalho. Entendi. Em cima daquilo que a gente mudou, daquilo que foi mudado. Entendi. Uma lei de fora, ou até uma lei interna, uma lei interna não, uma política interna que tenha mudado. Sim. Então, por isso que a auditoria, o trabalho de auditoria, às vezes a gente dá um tempo de adaptação para que a área consiga se adaptar àquilo e que a gente vá lá e audite. Entendi. Entendeu? Mas eu não vejo como uma frustração de... Seria uma frustração de eu fazer e não ser. Porque às vezes assim, eu tenho essa dor às vezes, né? Assim, tipo, a gente acabou de mexer tudo, a legislação muda e fala, então agora eu tenho que registrar de novo todos os cursos em todas as entidades. Não, faz comigo, a gente acabou de fazer, né? Então, isso. É forte a palavra frustração, mas é assim, poxa, a gente poderia pegar esse tempo e fazer novas coisas, né? Mas eu vou ter que repetir tudo de novo porque a legislação mudou. Então, assim, isso para mim é um desconforto muito grande, assim, como líder, como gestor. Verônica, nesse processo de cuidar da empresa, né, de auditar, de acompanhar as áreas e tal, assim, ó, tem alguma coisa que são os principais pontos de atenção, assim, quem cuida de auditoria tem que sempre olhar, sei lá, hipoteticamente, processo, dinheiro e clima, sei lá. Tem alguma coisa que é mais recorrente ou que quem trabalha nessa área tem sempre mais cuidado? Não, Saad, assim, na realidade a gente determina os nossos trabalhos através dos riscos, né, que a gente identifica durante o ano e conversando também com os conselheiros, que eu estou ligada ao comitê de auditoria. Então, a gente identifica quais são os riscos. Hoje, o que a gente vem tratando bastante são os riscos financeiros, mas a gente lida com principalmente financeiros e operacionais. Entendi. Então, não tem olha, vamos olhar só para X área. Entendi. Não existe isso. Entendi. Existe qual que é a relevância daquela área para a estrutura da empresa, qual financeiro ela tem, qual operacional ela é, qual é a relevância dela para o negócio da instituição, da organização, e a partir disso a gente identifica se é importante ou não fazer algum trabalho dentro daquela área. Entendi. E no comecinho, né, e também antes da gente começar, a gente estava conversando e tal, você estava falando que tem um novo tipo de auditoria, né, tem novas formas da auditoria atuar e tal, assim. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, assim, o caminho que a auditoria está tomando no mundo e no Espro. Na realidade, o como fazer auditoria que está mudando, né? De uns 10 anos para cá, isso já vem sendo alterado. Mas depois da pandemia, isso se maximizou. Então,
O principal objetivo hoje é fazer com que as empresas entendam a cultura da empresa, agregue a auditoria interna, né? E isso não é uma coisa fácil de se fazer, e a gente que é auditor, a gente sabe disso. O olhar, ele também não está só para fora da auditoria e gestão, mas ele está para dentro da auditoria. Então, a grande mudança hoje está acontecendo para dentro da auditoria. Os próprios auditores mundialmente estão revendo como fazer a auditoria, porque a gente também precisa mudar o nosso processo, né? E a gente precisa, junto com a administração, junto com toda a administração, né? Fazer com que a empresa entenda que o auditor, ele não é mais um inspetor, que lá no passado existia isso, né? Aquela questão até que a gente já conversou sobre ser o FBI. Apontar o dedo, né? Isso existia lá no passado, mas no passado mais distante. Hoje, existe até um conceito hoje entre os auditores que a gente está dividido em 3 partes, né? O ontem, a auditoria do ontem, a auditoria do hoje e a auditoria do amanhã, que é o futuro que a gente ainda não chegou. Mas a gente está entre a transação do ontem para o hoje. Então, buscar esse convívio maior com a gestão, fazer mais trabalhos de consultoria e não de auditoria propriamente dito, né? Trazer para a administração, agregar o auditor como aquele cara que, Verônica, você consegue ver isso? A auditoria consegue fazer esse trabalho para mim? Rever esse processo? Trazer um conforto maior para a administração. Entendi. Então, tirar o auditor, vamos dizer, daquela torre, né, de Babel e falar, olha, o auditor está no mesmo barco. E trazer isso para o auditor também. Entendi. Não é só para fora, mas é para o próprio auditor. É uma mudança do auditor também. É uma mudança do auditor. Entendi. Então, eu tenho 23 anos de auditoria. Não falamos sobre isso. Não vai dar para tirar essa, vamos lá. Mas, o que acontece? Eu também tô tendo que mudar. Nesses últimos 7 anos, também venho passando por uma transição, por um momento de mudança de auditoria e até dos nossos processos de auditoria. Não eu, Verônica, mas a auditoria mundialmente está mudando. Deixa eu pegar uma carona nessa sua fala. Assim. Você falou um pouquinho que isso foi intensificado durante a pandemia, né? Assim, sim. A minha atuação mudou muito durante a pandemia, né? Então, qualquer líder teve que desenvolver a capacidade e a habilidade de liderança remota, teve mais cuidado, mais necessidade de cuidar do time, né? Sim. Emocionalmente também. Tem um trabalho muito grande de consolidação do clima, porque as pessoas não estão mais juntas o tempo todo, né? Então, assim, é um desafio muito grande. E eu, como líder, eu tenho que aprender um monte de coisa o tempo todo. Eu converso com um monte de gente que você está fazendo, deu certo isso, não deu, a gente tentou isso aqui, não funcionou, mas a gente queria que tal coisa acontecesse e tal. Quais foram os impactos que você percebeu assim, na sua atuação ou das pessoas do seu entorno, da área de auditoria, assim, que aconteceram durante a pandemia? Assim, o que mais deu trabalho para vocês? O que mais se intensificou nesse período? O que deu mais trabalho foi a questão de evidenciar os trabalhos de auditoria. Tá. Porque o auditor ele sempre está junto com a área, fazendo a auditoria. Então, essa distância... Entendi. Fez com que os nossos trabalhos até demorassem mais um pouco para ficar prontos, porque as pessoas também tiveram que se adaptar ao dia a dia, de estar em casa, de estar longe. Entendi. Antes a gente tinha o papel na mão, hoje a gente não tem mais o papel na mão, a gente tem ele digitalmente. Então são coisas que a gente teve que também se adaptar, a auditoria teve que se adaptar, e é uma coisa que não volta mais, esquece. Não dá mais para voltar atrás. Então, o digital hoje ele vai ter que fazer parte da auditoria. Perfeito. Tanto interna como externa. As externas também tiveram que se adaptar a isso. É um trabalho híbrido. Então, esse foi, eu acho que foi o principal. Tá.
você trouxe um outro gancho para mim. O Espro tem uma outra camada de governança, que é o Comitê de Auditoria e Risco, e externamente a gente tem uma auditoria externa que interage com vocês, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é esse trabalho, porque, na verdade, a gente tem diversos momentos em que a gente recebe essa auditoria. Eu acho que o momento mais importante é quando a gente está auditando o nosso balanço, né, para a gente publicar e tal, mas tem outros momentos em que tem essa interação, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é esse trabalho, quando a gente tem uma auditoria interna e ainda tem uma auditoria externa que nos ajuda nesse cuidado. A gente tem esses dois trabalhos, né? E a externa, ela complementa a interna, elas são complementares, né? Elas não são individuais, cada uma, então uma complementa a outra. A externa, ela é muito ligada, ela é muito pautada às demonstrações financeiras para ter um parecer, né? Então, eles fazem 2 visitas anteriores, que eles chamam de controles internos, onde eles verificam, analisam alguns processos, aqui para a gente DO, trabalhista, TI, né? E depois eles voltam para analisar o balanço propriamente. Eles fazem um pré-balance, que eles chamam, para minimizar o trabalho lá no final do ano. Então eles vêm, fazem até setembro, outubro. Faz algum tipo de apontamento. Já faz. O ideal seria que fosse assim. Já faz algumas coisas. E no final nós temos 2 relatórios. Um relatório de controle interno e um parecer das demonstrações financeiras. Que vai para fora. A auditoria, ela já é mais sistemática, né? Ela já está dentro da instituição. O auditor externo, ele vem pontualmente. Então, a auditoria, por exemplo, mesmo ele vindo 3 vezes, a auditoria é anual. Entendi, né? Perfeito. A auditoria interna, não. A auditoria interna é contínua, é cíclica. Perfeito. Tá? Perfeito. Eu tenho pouco tempo nessas conversas, a gente está chegando no fim aqui, mas eu queria que você trouxesse, se você puder compartilhar com a gente, alguma dica, alguma referência, alguma sugestão, seja de leitura, de filme, de não sei o quê, porque muitas vezes por exemplo, tem um filme que chamou O Contador. Não sei se você já viu. Já assisti. Né? Que o cara é um gênio e tal, não sei o quê, vai ter uma vida complicada e tal. Mas ali mostra como os números são poderosos, né? Sim. Como você olhando os números de forma isenta, você acha um ponto de melhoria, né? Você consegue identificar um problema num processo. Exatamente, né? Então, você tem alguma coisa para compartilhar com a gente? Um livro, um dica? Olha, os meus livros são de compliance. São livros duros. Eu leio muito as publicações do IAA, que é o Instituto de Auditores Internos, que eu me pauto muito dentro deles. E eu participo muito de grupos, tanto de compliance como de LGPD e de auditorias. Acompanho por fora Price, KPMG, Ernst Young, eu acabo acompanhando Deloitte também para ver como é que está esse mundo da auditoria. E o IAA também, para os auditores internos, ele dá muita substância. Entendi. Ele tem muitos produtos para que a gente leia de todos os pontos possíveis. E todas essas entidades têm conteúdos gratuitos. Chegando no site lá, vocês exatamente, gratuitos. Sei que a Deloitte eu uso muito. Assim, eles têm muitos relatórios de conjuntura e tal, que eu assino e assino gratuitamente. Você recebe, você avisa quando sai um novo. Tá? Beleza, boa dica. Bom, Verônica, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar com a gente o seu conhecimento e trazer um pouquinho de como é a área, né? A ideia aqui é dar um rosto para a área. Então, obrigado pela sua presença. Obrigada, Saad. Bom, fechando mais um podcast, Alessandro Saad, superintendente executivo do Espro. Hoje eu conversei com a Verônica falando sobre a nossa auditoria interna. Você que está aí, curte, compartilha, clica no sininho, faz o que você precisar, mas não deixa de seguir a gente, tá bom? Abraço, até a próxima.